Boa noite, professora. Boa noite a todos os colegas. Inicialmente, eu gostaria de apresentar o nosso grupo, que é composto por mim, o Anderson, a Cíntia, o Éder, a Fernanda, o João Renato, o José, a Larissa, a Márcia e o Pablo. O nosso trabalho vem falar sobre regularização fundiária no Brasil. Podemos dizer que o processo de regularização fundiária é resultante das transformações ocorridas no Brasil, da mudança de uma população predominantemente rural para uma população urbana. E as consequências que isso causou devido a ter sido um processo totalmente sem planejamento, o que inflou as cidades e resultou, então, em várias áreas invadidas irregularmente. Então, por definição de regularização fundiária, podemos dizer que são áreas ocupadas por famílias de baixa renda, que veio a formar, então, favelas. As margens dos rios também são bastante ocupadas por todos os perigos que isso causa. E essas famílias, então, invadiram essas áreas por questão de subsistência, não havendo moradia, nenhum programa especial de moradia. O resultado foi esse processo de informalidade das moradias, podemos dizer. Então, agora, nesse sentido, vamos averiguar a questão de políticas públicas. Então, verifica-se que mesmo que o ordenamento brasileiro, através de leis anteriores a 1988, houvesse disciplinado instrumentos jurídicos aptos à realização da regularização do solo urbano, o tratamento da questão do direito à moradia resultou fortalecido a partir da Carta Magna Democrática, que trouxe instrumentos jurídicos, como a legitimação de posse, a demarcação urbanística e a usucapião coletiva, que viabilizaram a adoção de políticas públicas de regularização fundiária urbana. Salienta que, no atual contexto de crescimento urbano socialmente desordenado e desigual, é impostergável o debate acerca dessa mudança legislativa, para que possa vislumbrar um novo cenário social para a efetivação do direito fundamental à moradia adequada no Brasil, pois a concentração populacional nas cidades vem aumentando muito nos últimos anos, ampliando-se consequentemente a demanda por serviços nos centros urbanos. Esse aumento muitas vezes ocorre de forma natural, em um crescimento ordenado e proposto pela própria cidade, como meio de fomento local. Porém, em grande parte, esse aumento se dá de maneira desordenada por crises econômicas e sociais estabelecidas. Então, assim como a ocupação ordenada e significativa, as ocupações irregulares também se ampliam, ficando cada vez mais evidente a necessidade de políticas públicas para a gestão das cidades. Esse crescimento ascendente das ocupações em lugares precários e informais trouxe a urgência e a necessidade de se pensar em alternativas de urbanização e regularização fundiária dos territórios. E sendo assim, políticas públicas de regularização fundiária devem ser entendidas como pauta permanentemente nas agendas municipais, na medida em que não se reduz tão somente à promoção de melhorias urbanas ou à segurança da posse dos moradores, mas consiste em um processo complexo, multidisciplinar que envolve dimensões jurídicas, urbanística e social. Os principais conflitos fundiários se travam entre os proprietários registrais, que normalmente não usam seus bens, e os possuidores, ocupantes, que moram nos imóveis informalmente. Visto por esse prisma, podemos dizer que o desafio do poder público é efetivar a regularização fundiária, priorizando o interesse coletivo frente aos interesses individuais. Dando continuidade, então, à apresentação de trabalho, essa parte agora foi elaborada por mim, José Borges, e pela nossa colega Larissa Danilotto, e ela vai tratar da questão da moradia, dos direitos humanos fundamentais e sua previsão legal. O direito à moradia passou a ser considerado um direito humano fundamental em meados do século XX, mais precisamente no ano de 1948, com a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde em seu artigo 25º o direito à moradia é declarado: toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde e bem-estar, inclusive a alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle.
Diversos instrumentos internacionais após essa data passaram a afirmar que a obrigação de promover e proteger este direito pertence aos Estados, como, por exemplo, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas, em 1966, que em seu artigo 11, parágrafo 1, dá maior ênfase ao direito à habitação, declarando que os Estados partes, no presente pacto, reconhecem o direito de todas as pessoas ao nível de vida suficiente para si e para suas famílias, incluindo alimentação, vestuário e moradia suficientes, bem como ao melhoramento constante das suas condições de existência. De acordo com os autores Lisboa e Lima, na Conferência Internacional Rio 92, que contou com a participação de 179 países, editou-se um conjunto de resoluções que levou o nome de Agenda 21, na qual, além de tantos outros pontos de relevância, se discutiu e se chegou a uma conclusão de que o acesso à habitação saudável e segura é elemento essencial para o bem-estar econômico, social, psicológico e físico da pessoa, e deve ser parte fundamental das ações de âmbito nacional e internacional. Já no âmbito nacional, o direito à moradia é assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 6º, cuja redação foi alterada pela Emenda Constitucional número 90 de 2015, que diz: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma da Constituição. Além do artigo 6º, em 2001 foi elaborada a Lei 10.257, conhecida como Estatuto da Cidade, destinada a regulamentar o uso da propriedade urbana em benefício da coletividade, da segurança, do bem-estar dos cidadãos e também da sustentabilidade. Já em 2005, a Lei nº 11.124 entrou em vigor, criando assim o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, SNHIS, e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, FNHIS, que em seu artigo 2º estabeleceu como um dos objetivos do SNHIS a viabilização para a população de menor renda o acesso à habitação digna e sustentável. Afinal, é essa parcela que mais sofre com o déficit habitacional brasileiro. Ademais, outro marco legal de importância foi a elaboração da Lei nº 11.481 de 2007, que estabelece medidas para a regularização fundiária de interesse social em imóveis da União. Ao levar-se em consideração a legislação nacional referente à regularização fundiária, pode-se afirmar que a questão da regularização de imóveis está profundamente vinculada com o efetivo exercício da cidadania, pois é preciso uma morada, uma habitação, uma casa, um local para a intimidade, o restabelecimento das forças exauridas no dia a dia e tantas outras providências basilares da condição humana. Essa situação é compreendida como o direito humano à moradia ou habitação adequada. Dessa forma, o direito humano à habitação é indivisível, interdependente e está intimamente ligado a um conjunto de outros direitos da personalidade conexos ao direito à moradia. Por exemplo, o direito à vida, o direito à saúde, o direito à intimidade, o direito à propriedade, o direito ao sossego, o direito à liberdade. Pode-se concluir por conseguinte que o direito à moradia constitui-se de elemento fundamental para a promoção de uma vida digna em sociedade, já que, atrelados a esse direito, encontramos direitos fundamentais como a vida, a saúde e a liberdade. Em suma, possuir uma moradia significa trilhar o caminho em direção à concretização de direitos que se traduzem em uma vida justa e cidadã. Bom, nessa questão a gente pode identificar algumas ferramentas. A questão da regularização fundiária, algumas elas já fazem parte, não necessariamente da questão da política pública em si, mas são ferramentas que não pertencem à questão da regularização, mas também são atribuídas a elas e facilitam no processo para identificar alguns fatores que possam ajudar a pessoa, o indivíduo contemplado, a ter a regularização da sua posse. E como a Cíntia falou, a questão do uso capião,
a questão ter os termos de legitimação de posse e também os termos de legitimação fundiárias propriamente ditos, né? A Defensoria é importante nesse processo porque a REURB manifestou a possibilidade dessa mediação e do controle nas relações municipais, no caso, entre os indivíduos contemplados e o poder público. Mas também precisa salientar que a Defensoria Pública tem foco nas atividades ligadas à defesa das pessoas que são contempladas prioritariamente ao REURB-S. Algumas situações possibilitam as pessoas que não são propriamente identificadas como de baixa renda a utilizarem desse recurso, e são o caso da REURB-E, que, em exemplo, o caso de alguns condomínios que estão em área que não são completamente legalizada e alguns territórios na questão rural que precisam ser dispostos no plano de diretor do município, por exemplo. Bom, são duas as espécies de regulamentação previstas na REURB, né? A regulamentação fundiária urbana de interesse social, REURB-S, e a regulamentação fundiária urbana de interesse específico. Das diferenças, notamos o artigo 37 e 38 da lei, identificação dos responsáveis pela implementação ou atuação das obras de infraestrutura essencial. Se tratando da REURB-S, as atribuições são responsabilidade do município, entre elas a infraestrutura de abastecimento de água potável, sistema de coleta de tratamento de esgoto, disponibilidade de sistema próprio para uma rede de energia elétrica, entre outros. Já em 2021, quando se instituiu o programa Casa Verde e Amarela, trouxe a previsão dos próprios indivíduos que contemplam a REURB em custear a infraestrutura essencial, em que, no caso da REURB-E, o município também poderia se tornar responsável pela implementação da infraestrutura, para assim só posteriormente arrecadar o custeio dos contemplados. O nosso trabalho é focado na região do CRAS Paraboy, na cidade de São Borja. Para iniciar o trabalho, nós começamos com uma visita no CRAS para entender como funciona todo o sistema, de que forma que as pessoas foram informadas a respeito da regularização fundiária da região. Lá nós conversamos com a coordenadora do CRAS, a responsável, por todo o sistema, o funcionamento, e com a assistente social, que participou de todas as pesquisas lá, junto às famílias da região. A notícia chegou para as famílias daquele assentamento com a divulgação feita pela prefeitura de que haveria uma regularização daquela região. A partir daí, essas famílias começaram a procurar o CRAS, que foi informado que seria o responsável pelo cadastramento de cada família, e onde eles conseguiriam as informações de como ia funcionar todo aquele sistema para que as pessoas conseguissem finalmente a matrícula das residências delas, que elas já moravam há algum tempo na região, e seria regularizado. A prefeitura ela fez um levantamento de valor, de propriedade do local, e a partir daí passou para o CRAS fazer o cadastramento das famílias que poderiam receber a matrícula do local onde eles já estavam residindo. Com as famílias que foram cadastradas inicialmente no primeiro assentamento, foram 74 famílias, mas nem todas elas conseguiram cumprir os critérios especificados para conseguir receber a matrícula. Inicialmente, todas receberiam, mas nem todas conseguiram essa matrícula. O início do projeto ele foi com o cadastramento de 74 famílias daquele primeiro assentamento, que foi o que regularizou recentemente, e posterior vai ter o segundo assentamento, que ainda está em fase de cadastro e verificação e avaliação das famílias. Outro item que elas frisaram bastante também, que ajudaria bastante as famílias a fazer esse cadastramento e para elas também terem um controle melhor, é que todas as famílias que receberiam as matrículas fizessem um cadastro único, até porque é um projeto popular e posteriormente elas poderiam receber outros benefícios, como por exemplo, quem está no cadastro único e tem uma renda compatível com o projeto do sistema de luz, ela recebe um desconto na conta de luz por ser cadastrada no
no CAD único. Para ela seria um melhor controle, cada família que fosse receber a matrícula ter o cadastro único também. Um dos itens que foi bastante frisado pela coordenadora do CRAS lá do Paraboi, com quem a gente conversou, e com a assistente social, falou bastante também, que as pessoas não têm noção que após elas receberem a matrícula, elas, além de terem o direito da matrícula, elas têm obrigações fiscais, que elas teriam que pagar os impostos referentes às propriedades, né? E a maioria das pessoas, elas não tem noção disso. É um trabalho que elas estão fazendo também, depois de receber a matrícula, mas que elas têm que explicar antes para as pessoas. E praticamente ninguém sabia que, posterior a receber a matrícula, eles têm que pagar esses impostos também. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o processo de regularização fundiária que ocorre na prefeitura. Primeiramente, essa necessidade das famílias elas terem a matrícula do imóvel, ela chega pela Promotoria de Justiça, é a porta de entrada, onde as famílias vão lá, solicitam a regularização dos seus lotes, né, que elas se apropriaram, e a partir de então, isso é passado para a prefeitura e começa um processo de análises. O primeiro processo que ocorre é o do mapeamento da área, para ver se ela não é uma área de proteção, uma área de preservação ambiental, para também depois ocorrer o processo depois, né, que eles recebem esse estudo social, ocorre o do planejamento urbano, que aí é a responsabilidade do arquiteto e do topógrafo. Esses dois em conjunto, eles realizam primeiramente o mapeamento da área, para então delimitar as ruas e então dividir os lotes. Esses lotes, que vai ficar para cada família, eles não têm um tamanho padrão. Pode ser um lote que é da metragem correspondente ao do município, ou pode ser um lote bem inferior. Tem lotes lá, inclusive, que são 5 metros de frente por 7 de fundo. Não tem um padrão nesse sentido. Também ocorre quando, para verificação dessas famílias que estão residindo lá, o Departamento de Habitação ele entra com um papel de analisar, de verificar se essas famílias são as que realmente estão residindo lá. Se elas já estão há determinado período de tempo, para que então ocorra essa regularização da família que reside lá. É importante aqui frisar também que a matrícula do imóvel ela é entregue depois de todo esse processo para a família que lá reside. Então, tem casos que a prefeitura nos relatou que as famílias elas constroem uma casa e então elas partem para ocupar outra localidade e alugam. Essa casa alugada, ela vai sair no nome daquele que está residindo lá. Ela não vai mais ser propriedade daquele antigo. Então toda essa análise ela é feita pela prefeitura para que ocorra a regularização para a família que realmente reside lá, porque é aquela que realmente necessita. Também a prefeitura ela realiza, junto com o Departamento do Patrimônio, uma verificação antes dessa disponibilidade do termo da matrícula, para ver se esse patrimônio ele não é pertencente ao município ou patrimônio privado, que aí ocorre um outro processo. Nesse primeiro lote, na Marli Cabeleira Alvarez, na parte 1, na gestão anterior, ocorreu uma compra desse lote pelo município, porque se tratava de uma propriedade privada. Então, o dono, após ele entrar com uma ação judicial para solicitar a reintegração dessa localidade que havia sido invadida, então a prefeitura, após ter ocorrido a sentença, né, para devolver esse lote para o proprietário, foi comprada essa localidade pela prefeitura através de um projeto que eles desenvolveram para arrecadar fundos. A partir de então, ocorreu todo o processo de regularização. Como a colega anterior falou, teve o cadastramento no CAD único, que foi realizado pelo CRAS. Posterior, teve a etapa da análise da localidade, realizada pelo arquiteto, pelo topógrafo, pelo Departamento de Habitação, do Patrimônio.
E durante todo esse processo foram cadastradas na localidade 74 famílias. E dessas, apenas 51 que se enquadraram para receber essa matrícula. A diferença desses 74 para esses 51 que receberam a matrícula, esses lotes eles ficam de posse do município, em nome do município, porque ou foi lotes que as famílias, como eu já havia dito anteriormente, não eram as reais proprietárias daquela casa, né, quem construiu aquela casa, ou eles não conseguiram achar os reais moradores daquelas casas, porque ou eles já estavam alugando, ou eles já tinham, né, como eu falei, invadido outra localidade. E então todos esses lotes que não são encontrados os moradores, eles são registrados em nome da prefeitura. Na cidade, atualmente, tem 183 famílias que solicitaram esse processo de regularização da fundiária das suas moradias. Dessas 183, 172 famílias estão localizadas no bairro Paraboi. A maior parte dessas 172 famílias elas se encontram nesses assentamentos novos, que é na Marli Cabeleira 1 e na parte 2, que ainda não foi totalmente cadastrado. E também tem na localidade do bairro Paraboi a Vila Marrocos. A Vila Marrocos ela já é um assentamento que tem em média uns 30 anos já lá naquela localidade e ainda faltam regulamentar a situação de 67 famílias daquela localidade que também está ocorrendo esse processo. Bom, um dos pontos que foi bastante frisado tanto pela prefeitura quanto pelo CRAS foi a questão de que todas aquelas famílias que recebem a matrícula do imóvel e, né, tem todas as obrigações e os deveres com aquela localidade, elas não vão poder participar de nenhum outro projeto habitacional, como já dito anteriormente. E isso ele foi bastante colocado para nós em virtude de que é como se fosse uma forma de frear a invasão de novas localidades, porque, como todos frisaram lá, é que essa posse, né, que as pessoas realizam em propriedade privada, ela é crime, tanto propriedade privada quanto do município, da União do Estado. É que ela é crime. Então, essa barreira que eles utilizam de que aqueles que conseguiram as suas moradias não podem participar de um outro projeto novamente, é justamente para evitar que isso vá se reproduzindo e que se torne um comércio. Como nos foi falado lá, que muitas famílias elas se apropriam de uma localidade, digamos, hoje, recebe a matrícula e amanhã ela já está tentando fazer isso em outro lugar. Então isso acaba que vai se tornando uma forma de comércio, porque a pessoa consegue aquela matrícula, vende aquele imóvel, vai para outra localidade e repete esse mesmo ato sempre. Então, algo que realmente eles não incentivam, né, não pode acontecer, é de que essa regularização ela sirva como algo para incentivar as pessoas a conquistarem hoje, a regularizarem hoje aquele imóvel para amanhã estarem fazendo a mesma coisa em outro lugar. Que ficou bastante frisado, né? E que eles nos pediram também para transmitir essa informação também na cartilha de que a invasão ela é crime que não deve ocorrer. Boa noite, colegas. Boa noite a todos. Então, como já explanaram, a minha colega Cíntia e o meu colega Anderson, está na Constituição, em seu artigo 60, o direito à moradia. Como a gente está falando de regulamentação fundiária, a gente trouxe aqui quem pode ajudar nessas relações entre os posseiros, os proprietários, as prefeituras, a legalizarem seus terrenos, que é a Defensoria Pública. A Defensoria Pública tem foco nas atividades ligadas à defesa judicial ou extrajudicial do direito social à moradia, do direito de acesso à terra e aos meios de produção e na promoção de ações para a regularização fundiária. Dentre muitas diretrizes de atuação em prol de indivíduos e comunidades carentes, a instituição promove o ajuizamento
de ações que visem a defesa do direito à moradia digna, a garantia da posse e propriedade com observação de sua função social. Para se agilizar o processo de atendimento, quando a pessoa procura a defensoria, é necessário se rever se há um número do processo. Caso não haja, não tem problema nenhum. O RG ou outro documento de identificação pessoal, comprovante de residência, se houver, comprovante de renda e todos os demais documentos que envolvam o problema levado ao conhecimento da Defensoria. A Defensoria Pública está de portas abertas para mediar e tentar solucionar todo o conflito resultado da regularização fundiária, para que o município tenha mais arrecadação e para que as pessoas tenham uma moradia digna, com saneamento básico, principalmente ruas calçadas, arborização, energia elétrica e outras tantas que são necessárias à dignidade da vida humana.